Paz do Senhor, meus irmãos. Quero comentar com vocês, com os jovens, a revista desse trimestre, essa revista aqui, dos Salmos. É uma revista, um tema muito bom e tenho certeza que vocês vão gostar também. E a nossa primeira aula do trimestre é Salmos, um guia devocional para o cristão. Como a gente sempre faz na aula, eu quero trazer o título, falar sobre o título, que fala um guia devocional para o cristão. O que é o devocional? A gente sempre fala, vou mandar um devocional lá no grupo e tal, vocês estão até fazendo aí, enviando no grupo, muito interessante. Mas para a revista aqui eu quero deixar definido. O que devocional fala? Devocional vem de devoção, de dedicação, de sacrifício, culto. É algo que é realizado com fé e entendimento, Tem uma lógica, com um raciocínio, não é feito de qualquer forma. E vai ser bem para esse lado que eu quero trazer a lição. Vai ter a aula dos irmãos também, classe única, que o pastor gravou. E eu gostaria até que vocês assistissem a aula dele, porque vai acabar complementando. Vamos ler aqui o texto áureo. Está no Salmos 98, 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. A verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Vamos lá, objetivo da lição. Apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos dos Salmos, tá bom? Antes de iniciar a lição em si, vamos fazer uma oração, que eu esqueci. Um pouco nervoso, mas faz parte. Amém? No céu, de onde você estiver aí, curva essa cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós vamos estudar essa lição, meu Deus, separados fisicamente, Senhor. Mas eu tenho certeza, Pai, que quando os jovens estiverem vendo esse vídeo, meu Pai, essa aula, Senhor, que eles vão ser edificados pelo Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria e entendimento, Senhor, para aprender mais da Sua palavra e edificar, Senhor, na Tua verdade. Amém. Vamos lá? Nós temos 3 textos aqui de referência, que é o Salmos 42, o 1, fala assim: como um cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. O Salmos 44, 1 também. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. E o Salmos 45, 1 também. O meu coração ferve com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. A gente vai reparar aqui pela linguagem, que é uma linguagem poética, É bem diferente, E eu já quero comentar isso também, porque os Salmos, até a revista vai definir aqui pra gente, ele vem da palavra Tehillim, é do hebraico, que significa louvor. Então, o que seria os Salmos? O Salmo seria o livro dos louvores, se nós fôssemos dar um título traduzindo. O livro dos louvores. Aí alguns irmãos falam, que Salmos não tem capítulo, não tem versículo, e realmente não tem, porque é um poema. Nós podemos ler como um poema, ou nós podemos cantar os Salmos, que seria o mais correto. Ter de repente um instrumento, umas notas musicais e nós cantarmos. Mas nós não temos esse costume, nas nossas igrejas. Nós apenas lemos os Salmos e muitas das vezes a gente não consegue encaixar muito bem ali um
passo, né? Um ritmo. Porque até mesmo os salmos, eu vou adiantar até aqui o tópico 3, ele não tem rimas, né? Ele é através de ideias, né? Ele não é através da poesia que nós conhecemos, é uma poesia hebraica, que é um pouco diferente, ele traz pensamentos e não uma rima em si, como nós estamos acostumados. Então, às vezes a gente acaba até se confundindo, vamos ler o capítulo, o versículo tal. É até comum acontecer isso, né? Porque a Bíblia é separada em capítulos e em versículos, mas isso é para facilitar a nossa compreensão, a gente achar, porque antigamente nós tínhamos os papiros, né? E os papiros, eles não eram divididos em versículos e em capítulos, ele era contínuo. Você ia ler ali, você lia ele todo, sem uma separação como a gente conhece. E por isso que às vezes que causa essa um pouco confusão, mas se for para facilitar, a gente tem essa separação e a gente segue ela. Aí por isso que às vezes alguém fala, não tem Salmos, não tem capítulo, Salmos não tem versículo. Mas está separado dessa forma, então a gente segue aqui e procura falar certo, né? Vamos ler os Salmos 49, tá ok? E procura sempre ler os Salmos, você lê os Salmos 48. Como é uma poesia, a gente não consegue isolar a poesia, né? Pelo menos eu acho que não. Senão fica sem sentido, né? Você vai fazer uma poesia de amor, sei lá, a sua namorada, e faz ali só ler a primeira estrofe, e a segunda vai ficar estranho, né? Vai ficar faltando. Então tentar ler de uma forma contínua. E como é uma poesia também, às vezes nem sempre ela vai ter uma aplicação doutrinária. Assim. Você não vai conseguir, às vezes, fazer uma doutrina em Salmos. Assim como a gente não faz uma doutrina em Jó. É uma história, é um contexto ali poético. Então a gente tem que enxergar de uma forma diferente. Só um minutinho aqui para... Vamos lá. Tópico 1. Fala assim: título, divisão do livro e autores. Vamos lá para as minhas anotações aqui. O título nós já falamos, né? Que é o livro dos louvores, que essa é a definição hebraica, que foi a que eu achei mais legal aqui de comentar com vocês, mas a palavra terlim do hebraico, como eu já comentei, significa louvor. E uma coisa muito interessante dos Salmos, que como é uma poesia, é um louvor do povo judeu, do povo hebraico, atemporal, ou seja, de diversas épocas, ele traz a realidade de que eles viviam. Que realidade é essa? Vocês vão ver no tópico 1.1. A realidade de alegria, de tristeza, de desejo de intimidade, de proteção do Senhor, de exaltação dos feitos do Senhor. O que a gente pode aplicar nos dias de hoje? Isso aqui. O nosso cântico. Como é que está o nosso cântico? Ele está trazendo a nossa realidade, as nossas alegrias, os nossos sentimentos de tristeza, o nosso clamor que nós estamos vivendo no dia de hoje. Será que os nossos louvores estão trazendo isso? Será que ele está traduzindo para Deus em palavras ou em versos do jeito que o nosso coração está? Ou a gente escolhe ali os louvores mais bonitinhos, mais enfeitados e canta só para achar que está enganando a Deus? Ninguém engana a Deus. E a gente vê em vários salmos, às vezes esse sentimento de busca por justiça. Senhor, até quando serei perseguido? Até quando eu vou estar nesse sofrimento? De perdão, de exaltação a Deus. Grandioso és tu, não há outro como tu, exaltando a Deus, sim. E a gente vê o sentimento do autor nesse salmo, nesses versos. E a gente deve tomar muito cuidado com os nossos louvores, porque às vezes ele não traduz os nossos sentimentos e ele fala de um Deus que não é o nosso Deus da Bíblia. Porque lá em Êxodo 20, começa lá as leis e fala que você exaltará
somente a Deus. Exaltar somente a Deus é destacar só Deus, esquecer do próprio eu, esquecer dos seus sentimentos de achar que você é o coitadinho, de que você é o sofredor. O louvor é para exaltar a Deus. Os seus sentimentos você deixa aos pés da cruz e exalta a Deus conforme nós vemos nos Salmos. Quem não conhece um salmo, né? Todo mundo conhece um salmo, tem um salmo predileto, tem um salmo que gosta, que quando tem a oportunidade vai lá e lê e fala. Então, já começa aí no 1.1 falando dessa forma, puxando nossa orelha aí. Eu acho assim que, para a aplicação, essa é uma das melhores aplicações que nós vamos tirar dessa revista, que é rever a nossa forma de adorar olhando para os Salmos, porque os Salmos é a referência de adoração. O próprio nome do livro significa louvor, né? Então, se você quer louvar a Deus de forma bíblica, olhe para os Salmos. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ele também revela, como eu já falei, o espírito de devoção a Deus por meio de vários acontecimentos e ocorridos. Ele divulga profecias messiânicas a respeito de Cristo, né? Cujo cumprimento os judeus aguardavam ou aguardam até hoje, né? Quem é praticante, e convida todos os povos, nações a louvar a Deus, né? Tudo que tem voz louve ao Senhor, tudo que tem um fôlego de vida exalta o nome do Senhor. No ponto 2 nós vemos aqui a divisão do livro. Por que divisão do livro? Nós temos uma divisão aqui, nós temos 5 divisões. Na revista aqui ele comenta que essas divisões ela retrata aos 5 livros iniciais da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Para cada divisão dessa aqui, é como se ele fosse comentando de forma poética esse livro. Ele comenta aqui do 1 ao 41, de forma poética, a Gênesis, do 42 ao 72, Êxodo, e assim sucessivamente. Então, os autores aqui da revista, por meio de estudos, eles veem essa divisão em salmos. Como eu falei, é atemporal. Então, eles começam lá do primeiro e vai olhando as referências. E para iniciar, o Salmos 1, ele abre o livro de Salmos exaltando a meditação na palavra, exaltando a Deus. É como se fosse uma introdução. É uma introdução, né? Vamos ler o Salmo primeiro, para a gente tentar perceber essa ideia. Que às vezes, quando a gente vai estar estudando, você, poxa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Vamos lá, Salmos primeiro, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, ele já faz a diferença aqui entre quem louva a Deus verdadeiramente e quem não louva. Então ele já abre os salmos convidando a pessoa a louvar a Deus, a seguir os conselhos bíblicos, a seguir a palavra de Deus. E ele encerra fazendo um convite a nós, a louvar a Deus. Aí eu fui para o Salmo 150. Fala assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário,
Louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com o saltério e a harpa, louvai com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai com os símbolos sonoros, louvai com os símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, glória a Deus. Tudo quanto tem fôlego, ou seja, louve a Deus. Nós falamos aqui da divisão e falamos como ele se inicia e como ele se encerra. É uma vida pautada pela palavra de Deus, pela direção de Deus, pelo louvor a Deus. Vamos falar agora dos autores. Todo mundo acha que quem escreveu todos os salmos foi Davi, né? E não foi. Temos aqui uma separação, aqui nas minhas anotações, dos autores dos salmos. Só um minutinho. Davi, pela Bíblia CPAD, que eu peguei a anotação dela, é a aplicação pessoal em ordem cronológica, porque tem uma discussão entre a quantidade de salmos atribuída a Davi. Mas pelas anotações dessa Bíblia que eu falei para vocês, Davi escreveu 73 salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Corá, 9. Salomão, 2. Aí esses 3 autores escreveram Remá, Etá e Moisés escreveram salmos. E 51 salmos são anônimos. A gente não sabe quem foi que escreveu, quem são os autores dele. Pela definição também da Bíblia, que eu achei muito legal essa definição, esse propósito dos salmos. Poxa, qual é o propósito dos salmos, né? Essa definição aqui, dentre as que eu li, foi a que eu achei mais legal. Oferecer poesia para a expressão de louvor, adoração, confissão e oração a Deus. Ou seja, é para expressar o louvor, a adoração, a confissão e a oração a Deus. Tudo que a gente precisa no nosso dia a dia fazer. Tem uma outra anotação aqui também que eu deixei para vocês, que fala assim, é uma síntese do que os salmistas expressaram, né, a Deus, que a gente pode observar. Os salmistas confessam seus pecados, expressam suas dúvidas e medos, pedem ajuda a Deus em momentos de dificuldade e o louvam e adoram. Será que isso parece com as nossas vidas? Será que a gente tem que confessar os nossos pecados? Será que a gente expressa as nossas dúvidas e medos? Porque no dia de hoje, né, todo mundo está pronto, eu sei de tudo, sei lá, a internet, que eu sou bem informado, que meu pai não sabe de nada, eu que sei das coisas, que ele não sabe mexer no computador, eu sei, então ele não serve para nada, que os conselhos dos antigos não era antigamente, agora é tudo novo. E a gente vê os salmistas, né, os autores que escreveram os salmos, eles expressando as suas dúvidas e medos. Quem será da gente que tem coragem de fazer isso diante de Deus? E é isso que Deus espera da gente, que nós nos expressamos de coração aberto para Ele, sem reservas, que aí Ele chega e ajuda e responde. Esses salmos eles foram escritos em épocas diferentes, épocas distintas. Se a gente tentar ver na ordem cronológica, eles tiveram respostas. Deus sempre respondeu às angústias de quem clamava a Ele. E no final de tudo aqui, depois que a gente expressa as nossas dúvidas, medos e dificuldades, a gente louva e adora ao Senhor, porque essa é a hora que Ele nos dá a vitória ou nos dá o conforto, o refrigério para continuar seguindo diante da sua presença, esperando que seja feita a vontade dele. Vamos agora para o tópico 2. Como eu já falei, eu adiantei no começo,
às vezes eu faço isso mesmo, né? O livro de Salmos ele é classificado como uma literatura poética hebraica. Ele tem um conteúdo caracterizado por emoção, por ritmo, por linguagem metafórica. E essa poesia é um pouco diferente da que a gente está acostumado a ver, né? Que é de rimas, né? Essa poesia ela é de pensamentos e ideias. Aí eu vou dar exemplos aqui de como é feito isso, tá? Um dos exemplos, ela tem assim um acento ritmo, um ritmo diferenciado, e também eles usam de paralelismo para essas poesias. Um dos exemplos que é usado é o acrósticos. O que são os acrósticos? Sabe quando você coloca lá, escreve o nome da sua amada lá, sei lá, escrever amor, deixa eu tentar inventar um aqui, amor, a você que eu amo, aí o M, você coloca lá, mulher mais bonita do mundo, AMO, sei lá, essas criatividades que vocês têm aí de fazer. Então, o Salmo 119 ele é feito assim, com um acróstico, que é você coloca uma palavra na vertical e você vai escrevendo em cada letra alguma coisa, tentando ali esgotar as ideias de amor. Então, em cada palavra você vai colocar uma ideia ali, tentando expor todo o pensamento, né? A sua completude. Vocês, como vocês estão em casa e não tem como esquecer a Bíblia, né? Que às vezes alguns de vocês esquecem, né? Não vou citar nomes, né? Deixa eu pensar, não vou citar nomes, né? Hoje eu não vou falar não, porque vai estar público o conteúdo, né? Aí que vocês me processam. Brincadeira. Mas aqui, Salmo 119 é um exemplo de acróstico. Por quê? Porque em algumas Bíblias não tem, mas na maioria tem, na minha tem. Ele é separado por estrofes ele é separado por estrofes, são 8 estrofes, né? Do 1 ao 8. E a primeira letra ele começa com Aleph, que é a primeira letra do alfabeto grego. E assim sucessivamente ele vai até o final, até o 176. Nessa ordem poética, a cada 8 estrofes ele começa outra letra do alfabeto grego. E por que isso? Esses poemas, se eu posso chamar assim, separados de 8 em 8, ele vai retratar a lei, ele vai reforçar ideias da lei, ele vai dar testemunho dos mandamentos, dos estatutos, dos preceitos, dos juízos, das ordenanças e do caminho que a lei trazia para eles. Se você tiver na sua Bíblia separado dessa forma, você vai ver aí do lado assim superior esquerdo, mais ou menos, vai estar Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, aí vai estar separado dessa forma. E a primeira letra também, no nosso caso não vai bater, né, porque está em português, começaria com a mesma letra do alfabeto grego. Então a primeira letra da estrofe começaria com a letra A, no caso aqui está Aleph, né? Vou ver se vocês conseguem enxergar aqui. O celular está meio, não sei se vai focar. Mas se vocês não achar na Bíblia de vocês, tentem achar outra Bíblia que vocês têm em casa para ver essa forma aí de poesia que é o acróstico. Tem também, eles trabalham muito com refrão. O que é o refrão? Espera aí só um pouquinho. Refrão é o nosso coro da música, né? Se é uma música, se os salmos são poesia e música, alguns também têm um refrão. Por exemplo, coloca aí no Salmo 107. Salmo 107. Aí você vai ver que no versículo 6 ele fala assim: e clamaram ao Senhor na sua angústia,
e ele os livrou das suas necessidades. Aí você vai para o versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. O que é o refrão? O refrão ele vai reforçar a ideia principal daquela música, daquele verso. Então ele vai começar aqui no 107. No 1 ele vai falar: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou nas terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Percebe que o 6 ele dá uma resposta àquilo que eles estavam passando. Eles estavam andando desgarrados por caminhos solitários, eles não achavam cidades em que se habitasse, eles estavam famintos, sedentos, e a sua alma neles desfaleciam, eles estavam quase morrendo. Aí o 6 dá uma conclusão: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e eles os livrou das suas necessidades. É como se fosse o coro das nossas. Então, pessoal, deu um pequeno problema aí, a bateria descarregou no vídeo, mas a gente está falando do refrão, certo? Como eu já falei com vocês, o refrão é para reforçar o tema nele abordado, ou seja, naquele poema, naquele cântico, o refrão é igual nas nossas músicas, que a gente canta o coro, e vai reforçar a ideia principal ali daquele poema, daquela música, daquilo que está se tratando, ok? Agora a gente vai para o tópico 3. Ah não, desculpa. Na outra vez que o celular apagou, eu cometi a mesma coisa. A gente vai falar de uma ferramenta que a poesia hebraica usa, que é o paralelismo, que ele faz o seguinte: ele repete a mesma ideia em 2 versos sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso. Isso a gente pode ver no Salmos 19, o versículo 1, e no Salmos 24, o versículo 2. Vou ler rapidinho. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ao 24:2 fala: porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. É a mesma ideia de Deus, que a obra dele manifesta a glória que de Deus, né? Pelas obras criadas nós podemos ver a glória do Pai. Então, seria o que ele falou aqui: repetir a mesma ideia em 2 versos. Aí eu estava pesquisando aqui que tem várias fórmulas de paralelismo. O paralelismo de paisagem, de ideias, é bastante rico, como a gente já comentou, os Salmos. Então não dá para explorar todas as ênfases que ele vai ter aqui no paralelismo. Quer ver uma ideia de paralelismo que a gente pode ver no jornal? Por exemplo, sabe aqueles negócios lá de signo que fala lá que você vai sair, vai encontrar o amor da sua vida, não sei o que lá? Esse é um exemplo, porque você vai lá, se lê do signo lá de algum mês, e você lê: hoje vai ser o dia perfeito, você vai se dar bem na vida. Só que se você ler todos os outros, ele vai estar falando a mesma coisa com outras palavras. Então aquele negócio é o mais enganador, cara de pau, que a gente imagina. Você lê a mesma ideia, aí ele coloca lá para os outros signos lá a mesma coisa, só que escrito em outras palavras diferentes. Entendeu? Esse é um exemplo popular assim de paralelismo. Mas é tudo fake, né? Vocês sabem que lá é tudo mentira, né? Não vai ficar lendo esses negócios aí não, pelo amor de Deus. Bom, agora a gente vai pro tópico 3. O que o tópico 3 trata? Ele é o esclarecimento de algumas expressões que às vezes a gente
lê nos Salmos e não sabe por que está lá. A gente vai agora para os Salmos 46. No Salmos 46, no verso 11, vai estar escrito no finalzinho, Selá. O que significa essa palavra aí? O que ela quer dizer? Dentre essas expressões que tem nos Salmos e que a gente chega no significado próximo delas, tem Selá, Higaion, Mictão, Gedutum, Masquil e degraus. O que eu vou mais destacar com vocês é o Selá, que ele aparece 71 vezes. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Só para não falar o número errado, né? É isso mesmo, 71 vezes ele aparece. E vou dar mais ênfase no degraus, que é o que a gente tem mais próximo aqui do significado. As outras palavras eu vou passar rapidamente, mas porque até mesmo a gente não tem uma concordância assim, do que exatamente quer dizer. A gente tem uma, duas ou tem mais opções do que aquilo está lá significando isso. Como nós estamos falando de poema, de música, algumas dessas palavras elas estão lá significando pausas ou ênfase que, por exemplo, na partitura você tem aqueles símbolos lá, aquelas claves e tal, os períodos 4x4, 4x2, simboliza algo na hora de você tocar aquele instrumento, na hora de você cantar, na hora de você expor aquela música. De igual forma, nesses poemas tem também essas ferramentas, mas como são assim anotações às vezes muito antigas, nem os próprios estudiosos eles têm, sabe assim, o exato significado daquilo. O termo Selá, ele significa, é bastante utilizado, né? Eu já falei, ocorre 71 vezes. A Septuaginta considera como uma pausa ou um interlúdio musical, ou seja, tem referência à música. O termo Higaion, que ele fala que aparece junto com Selá, nos Salmos 9 e 16, ele pode se referir a um momento para a meditação. Então, por exemplo, o Selá junto ele pode ser uma pausa ou um interlúdio musical. Quando aparece junto com o Higaion, que ele fala aqui nos Salmos 9 e 16, ele pode se referir a uma meditação, ou seja, algo que você tem que fazer diante daqueles salmos. Tem mais uma palavra aqui que eu quero comentar com vocês, a palavra Higaion. O comentarista que ele fala que está presente nos Salmos 19:14 e no 92:3, que ele fala que pode ser uma meditação do meu coração, harpa com som solene. Ou seja, são palavras assim bem específicas e que algumas a gente até vai conseguir chegar ao significado próximo e outras não. Tem aqui também, essa daqui é importante que a gente consegue elucidar, Gedutum e Masquil. Ela tem anotações em alguns salmos e Gedutum era da família dos levitas. Ele era um habilidoso músico e junto com Asaf e Remã, o seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Aí o termo masquil ele é encontrado em títulos de alguns salmos e também tem um consenso que ele pode ser, que significa um salmo de entendimento, um salmo didático, ou seja, alguma coisa que vai trazer edificação. Repara então, Gedutum é um músico, tem referência dele em Crônicas. Ele era um músico, ele era um levita, né? E ele era um habilidoso músico, então tem algumas anotações ali com o nome dele. E Masquil, ele quer dizer que aquele salmo ele vai trazer algum tipo de ensino para você, alguma sabedoria. Entendeu? Então, porque essas palavras a gente vai ler os salmos, tem gente que até lê junto, né? Tá em parênteses, né? Não precisa ler. Mas, por exemplo, o Salmo 46, que pode ser uma pausa, uma repetição ou uma atenção. Se você pensar bem, é um salmo bem conhecido, né?
E se for uma repetição ou uma pausa, ele faz sentido, porque você pode ler e parar e meditar nele e absorvendo esse conhecimento. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e isso vai edificando a gente, né? Então ele não está aqui à toa, porém o significado real, às vezes a gente não vai conseguir chegar, mas a gente chega próximo e consegue edificar. Agora os Salmos dos degraus, que vai do Salmo 120 até o 134, a Bíblia judaica fala assim que é a canção da subida. Um significado literal é subir. E tem também o cântico gradual. Tem também cântico de peregrinação. O que a gente pode entender? Quando está escrito que alguém estava indo para Jerusalém, está sempre assim: e subiu para Jerusalém. Está sempre como subir. Jerusalém fica no alto de um monte, né? Ele é uma cidade alta. Porém, independente do sentido que você vá a Jerusalém, está sempre como subir. E cântico dos degraus, porque o povo ia em direção a Jerusalém cantando esses salmos aqui, como do 120 ao 134, por isso que eles são conhecidos como cântico dos degraus. E quando o povo subia para Jerusalém, não quer dizer subia, vou ali na esquina, não. Era coisa de dias, então isso durava bastante tempo. O povo, eles iam para as festas, né, para as festas tradicionais dele, a qual era instituído que cada judeu subisse para Jerusalém para oferecer sacrifício. Se eu não me engano, a festa da Páscoa era todos os judeus que devem ir a Jerusalém. Então, por isso que é o cântico dos degraus. Tá ok? Eu vou ler com vocês a conclusão, que fala assim: o livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual quanto coletivo, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária, expressas em muitos cânticos. Foi o que a gente falou lá no começo, está na conclusão aqui. Muitas distorções, muito superficial. O povo quer fazer um louvor, um salmos a Deus e só fica no superficial, ele não se aprofunda, ele distorce às vezes para agradar o nosso ego. E a gente pode ver e aqui com essas ferramentas dos salmos que é mais que isso, né? O louvor verdadeiro, ele vai expressar o que está no nosso coração a Deus, verdadeiramente as nossas angústias, as nossas tristezas. Então, poxa, vamos caprichar mais nos louvores que a gente tem para oferecer, né? Às vezes, eu pelo menos nunca li nenhum salmos assim, a gente se referindo a Deus como você, ou tratando a Deus de uma forma assim que não exalte o nome dele, onde realmente ele está, né? Poxa, ele é o nosso Criador, ele construiu todas as coisas. Assim, de repente na sua casa, não sei, você quer cantar lá esses hinos, esses louvores assim, que tem essa forma mais direta, amém. Mas a gente tem que ter mais zelo assim para louvar a Deus, para exaltar o seu nome. E esses exemplos estão nos Salmos. A gente vê Davi no Salmo 51, poxa, como ele se arrependeu naqueles Salmos, como ele teve ali arrependimento profundo mesmo, de tocar a Deus, de pedir a Deus a alegria da salvação. E Deus atendeu, e de nenhuma forma ele ia se referir a Deus de um tratamento que não fosse merecido, sabe? Pelo contrário, ele usa ali de superlativo, ele exalta a Deus o mais possível que ele consegue, coloca altíssimo, poderoso, exalto, excelso, percebe? E a gente às vezes trata de uma forma tão comum, o Deus e tal. A gente lembra que antes era separado, né? O santo dos santos. E hoje, pela misericórdia de Deus, a gente tem acesso instantâneo a Ele, né? Mas que nós, através dos salmos, venhamos a saber como se referir a Deus, como contar a Ele as nossas angústias e louvar e adorar da forma como Ele merece. Amém? Espero não ter sido muito extenso na aula. E qualquer sugestão, pergunta, pode mandar mensagem, a gente vai tentar responder
e colaborar com os irmãos, com os jovens, amém? Deus abençoe a vida de vocês, vou estar orando. Senhor, meu Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa aula. Senhor, eu peço ao Senhor que ajuda, Senhor, a nós a entender os salmos, a praticar mais, Senhor, as verdades que tem neles, Senhor, que é te exaltar, te adorar, pedir perdão, se arrepender, Senhor, que é louvar-te, que é exaltar o teu nome, Senhor, com sinceridade de coração, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor, que os jovens, Senhor, venham aprender, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Valeu.